Meus caros, hoje dia da implantação da República, uma República em que nunca ninguém votou, ela foi-nos implantada sem perguntarem nada ao povo e hoje é impensável voltar a uma monarquia, é certo, mas não podemos esquecer que esta República foi implantada antidemocraticamente, sem qualquer tipo de consulta ao povo, foi posta do tipo, toma lá e não abres mais a boca. Esse mesmo dia é também usado pelos monárquicos como a data da celebração do Tratado de Zamora, em que Dom Afonso Henriques, pela primeira vez, é reconhecido como um rei. Bem, um pequeno rei, vamos dizer, um mini-rei, um sub-rei, um suzerano, vassalo de outro rei maior, que seria o seu primo. Foi realmente em 1143 e parece ter sido, mais ou menos por esta data, que o Tratado de Zamora fez com que Portugal deixasse de ser uma província, uma mera província do outro reino, ou de outros reinos, Castela, Leão, Aragão. Bom, deixou de ser mais uma província e passou a ser mais do que um condado, mas menos do que um país. Para Afonso Henriques já era um país, mas para o seu primo Afonso VII era apenas um condado, continuaria a ser um condado e o imperador era ele, Afonso VII, e portanto Afonso Henriques estaria sempre sob o seu domínio. Bom, como sabemos não deu bom resultado, o rei português não aceitou isso e realmente passados uns anos, em 1179, com a bula Manifestis Probatum, nós conseguimos a nossa independência dos reinos que hoje consideramos ser Espanha. Bom, falo-vos isto porque nem um ato nem outro foram democráticos. Não havia democracia, claro, naquela altura, nem passava pela cabeça, digamos, a ninguém que em 1143 fizesse um plebiscito ou um referendo para saber se os portugueses queriam mesmo ser portugueses ou se queriam continuar a ser. As pessoas não tinham cultura, mas olha, em 1910 também a diferença era pouca, porque também não houve nenhum referendo, também não houve nenhuma eleição e a República foi instaurada, quer dizer, foi imposta ao povo, sem o povo, como disse de início, ter tido nisso qualquer tipo de participação. Aliás, como tem acontecido sempre nas chamadas revoluções, nunca nenhuma o foi realmente, foram sempre golpes de Estado e depois o povo aderiu. Depois do facto consumado, bem entendido, nunca durante as caramuças, nunca durante o tiroteio, mas depois do facto consumado, e no dia 5 de outubro assim foi, no dia 25 de abril também assim foi, depois das coisas estarem calmas e de se ver qual foi a facção que ganhou, aí o povo sai às ruas a festejar. O mesmo povo que talvez uma semana antes festejaria ao contrário, se o resultado fosse o inverso. Sabemos como estas coisas são. Falo-vos disto como introdução ao que se está a passar também neste momento em Portugal. Nós vivemos sempre períodos de mudança, é normal, é como as alterações climáticas, o clima nunca esteve no mesmo, esteve sempre a alterar e a política também não. E nós vivemos há 2 anos e meio esta parte, um novo panorama político, uma nova estrutura política, porque desde há 2 anos e meio apareceram alguns novos partidos, um dos quais, e apenas um até esta data, sobressaiu de uma forma completamente espetacular relativamente aos outros e até relativamente aos partidos mais antigos. E claro que vos falo do Chega. Quer se goste dele, quer não, quer se ame, quer se odeie, e bem sabemos que a maioria odeia-o, pois um partido com 9% das intenções de voto nas sondagens, quer dizer que 90% não gosta dele. Mesmo assim, ele tem feito o seu caminho, começou com 1,40 e tal e já vamos com 9%. É uma ascensão meteórica, dado o reduzido espaço de tempo que ele teve para se implantar e continua a implantar-se. Bom, um partido destes, um partido que sobe, que cresce desta maneira, que tem estas intenções de voto sem ter meios financeiros, claro, ao contrário do que diz o Coelho Albino, sem ter meios financeiros que o possam alavancar, alicerçar. Por exemplo, todas as campanhas são pagas pelos próprios candidatos e pelas candidaturas. Não há dinheiro central, não pode haver, não é? Estamos a falar de uma subvenção para um deputado, estamos a falar de 70 mil votos, ou coisa do género, que elegeram André Ventura. Portanto, o Bloco de Esquerda tem 19 deputados, deve ter uma subvenção 19 vezes superior à nossa, números redondos. Portanto, eles podem fazer flores. O Partido Socialista nem se fala, o PSD nem se fala, mas mesmo o próprio Bloco de Esquerda, com 19
deputados, tem uma subvenção muito superior à nossa, quase 20 vezes talvez. Portanto, nós temos que fazer omelete sem ovos, nós temos que fazer milagres, nós temos que nos cotizar todos, temos que ir ao nosso bolso, à nossa gaveta, buscar os últimos trocos, se queremos fazer alguma campanha digna desse nome. Apesar disso, apesar de não haver dinheiro nenhum envolvido e, pelo contrário, apesar de só haver despesas para quem dá a cara por este partido, nos órgãos regionais, nos órgãos locais, a verdade é que estamos a ser alvos de um ataque miserável, e isto há sensivelmente um ano. Há um ano que chama a atenção da direção, neste caso também do seu presidente e dos membros da direção e outros amigos que lá tenho. Felizmente nós não estamos na política para fazer amigos, mas sem querer eu filos, e há um ano que chama a atenção para o facto de nós estarmos a ser corroídos, por assim dizer, por pessoas que não têm nada a ver com a filosofia do partido, com os princípios orientadores políticos deste partido. São pessoas que vêm de outros partidos, alguns até são monárquicos, são do tempo da monarquia, outros do CDS, com os quais eu chamo CDS 2.0, e que até já estavam adormecidos, olhem, já estavam acabados para a política, pensavam eles até que já não tinham hipótese, mas com o aparecimento deste partido novo, com esta ascensão meteórica do Chega, eles viram aqui uma possibilidade, e provavelmente a última possibilidade da sua vida, de aparecerem, de terem algum protagonismo, quanto mais não seja local. Bom, e é isto que está a acontecer um pouco por todo lado. O Chega foi fundado por gente de bem. E durante alguns meses só teve gente de bem, mas rapidamente os espertalhões da política, aqueles que toda a vida fizeram os seus jogos no sentido de conseguirem algumas benesses para si próprios da política e nunca para servir, seja para quem for, esses tipos perceberam que tinham aqui um flanco aberto, porque os militantes de bem são militantes ingênuos, politicamente ingênuos, e a maior parte deles nunca tinha militado em partidos nenhuns, portanto não conhece as artimanhas, não conhece as armadilhas que esses outros, estes agora, que tentam capturar o partido pelas suas bases, e não pela sua cúpula, esqueçam isso. Os candidatos que vêm agora, enfim, desafiar André Ventura na presidência, sabem perfeitamente que não têm hipótese, mas não vão capturar o partido pela cúpula, mas entretanto há muitos outros que se incidiam nas suas bases, corroendo, como disse, os seus alicerces, nas concelhias, nas distritais, gente que não é gente de bem. Felizmente ainda são muito menos que os outros, mas que começam de uma forma insidiosa a infiltrar-se no partido com uma agenda própria, agenda pessoal, agenda até corporativa ou cooperativas, porque às vezes são vários que se juntam neste desiderato com o intuito de se apoderarem do partido. Não pela cúpula, porque isso não tem hipótese, mas pelas bases. Falo com muitos diretores, muitos presidentes distritais, e o que eu vejo é que praticamente todos eles se queixam do mesmo, menos eu. Eu não me queixava. Tanto na Guarda como em Viseu não tínhamos tido ainda sentido esse ataque, essa ferrugem que se tenta apoderar das nossas fundações, pois no melhor pano cai a nódoa e nós não somos melhores que os outros e também nos calhou a nós. Bom, mas para perceberem que gente que entra no nosso partido alegadamente para ajudar, gente que até diz que vem de longe, gente que até faz muito esforço, gente que quer ajudar e com muito sacrifício, mas quer ajudar e vai ajudar e disponibiliza-se para ajudar. Meus caros amigos, desconfiem. Esta gente tem agenda própria. Ninguém se mata, ninguém se sacrifica imensamente para ajudar o partido. Esqueçam isso. Portanto, não se iludam com as ofertas mirabolantes, muitas vezes, com projetos que as pessoas vêm para aqui para nos apresentar, que vão alterar isto tudo, vão melhorar muito o partido e as nossas terras e cidades. Meus caros, nós já não temos 10 anos, nós já não temos 12 anos, nós não deixamos que a nossa inteligência seja insultada por pessoas que nos apresentam ideias mirabolantes, projetos inacreditáveis e que vêm ajudar o partido. Esqueçam isso. Esta gente vem tratar da sua própria vida e logo a seguir, vocês verão qual é que é o objetivo disto. Nós temos que resistir. Por mim, em Viseu não passarão, e eu espero que pelos outros distritos, como presidentes e igualmente atentes,
e que não deixem passar tanto tempo como eu deixei, que cortem, como digo, o mal para a raiz. Porque nós temos realmente uma autoestrada à nossa frente, temos um potencial de crescimento único e que não pode ser atacado por pessoas que só vêm para aqui com uma agenda própria para tentar retirar alguma benesse, alguma vantagem, algum proveito pessoal do trabalho dos outros que instalaram o partido no terreno. Portanto, vamos lá, olhos abertos e com esta convicção inabalável. Por mim, enquanto tiver a confiança do presidente do partido e da direção do partido, por mim, eles não passarão.